Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Hoje nós estamos com uma proposta diferente para esse bate-papo. Eu vou falar muito pouco, que bom, né? Eu trouxe recortes de um webinar que foi realizado no dia 20/4 de 2021 e, portanto, muito atual, lá na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, na Emerge. E o tema do webinar, que contou com a participação de desembargadora, juízas, do padre Júlio Lancelotti e de Vânia Rosa, ele trata do seguinte tema: fraternidade e direitos a quem mora nas ruas. Então foi uma abordagem muito interessante, que me tocou muito o coração, e eu pensei que nada melhor do que eu ficar repetindo aquelas ideias tão profundas que foram ali tratadas por pessoas que convivem com esta realidade mais de perto, fosse trazido esses depoimentos feitos por eles mesmos. Então, são recortes da fala do padre Júlio Lancelotti, que trabalha em São Paulo. Aliás, ele, como ele mesmo diz, ele não trabalha com moradores de rua, ele convive com moradores de rua. E outro relato de Vânia Rosa, que ela é líder de um movimento nacional em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade. E ela mesmo já tendo ocupado, conforme ela vai relatar, por 15 anos as ruas. Então vamos prestar atenção nisso, lembrando que o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade, ela deve estar sempre voltada para o bem. Nosso livre-arbítrio é escolher, auxiliar, ajudar, estarmos juntos nesse problema social que é de todos nós. Aliás, é muito mais possível que aqueles que têm moradia e estão alimentados possam ajudar aqueles que não estão na mesma situação. É bem mais provável, possível que possa mudar essa realidade do que algo mágico acontecer, né? Como a gente costuma dizer, coloca a questão no sistema, no Estado, no capitalismo e tantas coisas. Na verdade, o momento exige que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio para modificar essa situação. Vamos assistir, então. A população em situação de rua aumenta mais do que o crescimento demográfico das cidades. Se nós olharmos o Rio de Janeiro ou São Paulo, a população de rua tem um crescimento maior do que o crescimento demográfico dessas cidades. E isso se repete em todas as grandes cidades, em todas as capitais do Brasil. O IPEA considera que hoje tenhamos mais de 220 mil pessoas em situação de rua. Mas esse número, com a pandemia, é maior. O IBGE não faz o censo da população em situação de rua. O IBGE só faz o censo da população que está em domicílio. Como a população de rua não tem domicílio, eles não são recenseados. Isso faz com que alguns municípios tenham que fazer o censo da população de rua, mas falta uma metodologia mais clara, uma metodologia mais rigorosa, para que tenhamos possibilidade de perceber o tamanho desse fenômeno, que é um fenômeno que aumenta e que, com a crise que nós vivemos, é cada vez maior. Então, alguns pontos são importantes. O Papa Francisco chama toda essa população e tantos outros de população que está descartada. E o descarte dessa população, o conceito é mais forte do que o de excluídos ou marginalizados, porque quando se fala de exclusão, logo se fala de políticas de inclusão. E quando se usa o conceito de descarte, não tenho ainda no inventário a política do reencarte, porque o descarte das pessoas é lógica do neoliberalismo, é lógica desse sistema que nós vivemos, que descarta as pessoas. O que você faz com um copo descartável?
um prato, um talher descartável, uma fralda descartável. Essas pessoas ficam realmente desconsideradas no conjunto social, ficam desconsideradas naquilo que nós chamamos de direitos sociais, econômicos e políticos, dos direitos humanos, dos direitos de viver e de ter uma vida com dignidade na alimentação, no vestuário, na habitação, no trabalho, na saúde, especificamente nesse momento, é um ponto muito importante. Então, todos nós somos chamados a termos algumas posições bem claras. Primeiro, saber que a pessoa que está na rua não escolheu estar nessa situação. Não escolheu. Ela é levada, empurrada, e os próprios estudos qualitativos dos censos mostram de que, como já foi lembrado, há problemas com os grupos familiares, há problema do desemprego, há problema da inadimplência. Nenhum desses fenômenos explica tudo, mas são indicativos de situações que seriam da chamada proteção social. Então, nós vivemos hoje uma situação dramática que não há proteção social para grande parte da população e, principalmente, para aqueles que são os descartados. Não há nenhuma proteção social. Imagine os moradores de rua ouvindo: fique em casa, lave a mão, use álcool em gel. Aonde é que eles têm acesso à água potável? Qual é a casa que eles vão ficar? As próprias respostas institucionais, elas são massivas. Os chamados centros de acolhida têm 100, 140, tem centros de acolhida de 400, de 500 pessoas que passam a viver de uma maneira bastante insalubre. Então, eu estou vindo agora do almoço com os moradores de rua na Casa de Oração do Povo da Rua e a senhora desembargadora lembrou que eu fui ordenado padre em 1985. Hoje eu estou fazendo 36 anos de ordenação. E eles, então, fizeram lá um almoço, era um pequeno grupo para manter o distanciamento e todas as normas da pandemia, e no final tinha um bolinho. E eu cortei lá o bolo e tinha um dos irmãos de rua que está ajudando na padaria, que nós temos uma padaria lá que está produzindo 2.500 pães por dia, que chama-se o Pão do Povo da Rua. Aí eles cantaram lá e eu cortei o bolo. E quando eu cortei o bolo, tinha um jovem que está vindo ajudar na padaria da rua, com um olhar que me impressionou tanto aquele olhar, que assim que eu cortei o bolo, o primeiro pedaço eu dei para ele. Aí ele chorou e ele disse: nunca ninguém me deu o primeiro pedaço de um bolo, nunca. E ele estava muito espantado com aquilo. E aí eu fui conversando com ele sobre a força que está dentro dele, a capacidade dele de lutar, de resistir contra esse massacre. Muitos estão massacrados emocionalmente, estão vivendo um terrível sofrimento mental. É diferente o sofrimento mental de doença mental. Hoje, grande parte da nossa população está sofrendo está com esse sofrimento mental muito agudizado. E a gente percebe nessas pessoas a dor no seu olhar. E como muitos estão de máscara, e todos têm que estar, e nós até fazemos chegar as máscaras para eles, o primeiro que se vê é o olhar. Eu tenho dito que, durante essa pandemia, eu tenho feito um curso de alfabetização do olhar, de ler no olhar dessas pessoas. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, independente do grupo que somos. Ler o olhar dos irmãos de rua, ler o que os olhos deles dizem. E eu tenho insistido muito de que a solidariedade, a compaixão e a misericórdia não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque os ateus também são solidários, também são compassivos e são misericordiosos. Então, a gente não pode privatizar a solidariedade com religião.
A solidariedade é uma dimensão humana. E diante desses irmãos, e como a senhora magistrada colocou, estão hoje nas ruas, que você vê a todo momento. As nossas ruas, as nossas praças estão se tornando acampamentos de refugiados urbanos. As respostas do poder público, elas são muito tímidas e, voltando a isso, elas são de tutela. Então, uma das coisas que nós temos que incentivar, de pressionar, de exigir, é respostas geradoras de autonomia. E nós estamos programando um grande mutirão de limpeza numa grande praça pública de São Paulo, que é a Praça Princesa Isabel, e eu tenho um método para fazer isso com os nossos agentes. Nós vamos para lá e nós começamos limpando. E eles vêm junto para limpar também. A gente não fica dizendo para eles, você sujou, você limpa. Mas quando eles percebem que nós estamos limpando, eles limpam também. E aí todos vamos limpando. Nós temos que buscar uma educação libertadora, uma educação emancipadora, uma educação que nos faça mais solidários, perceber as diferenças, lidar com a diversidade. O grupo LGBTQIA+, é cada vez mais numeroso na rua. Há muitas mulheres trans nas ruas das nossas cidades, que devem ser acolhidas e tratadas com toda a dignidade, com todo o respeito, sem discriminação, sem preconceito. E uma questão que, para mim, é muito importante é de que a população de rua é atingida também pelos valores e desvalores dominantes. É atingida também por uma cultura, por uma ideologia que envolve a todos nós. Então, na população de rua também tem racismo, na população de rua também tem machismo, também tem homofobia, e como que também nós vamos, na convivência, discutindo com eles e vivenciando com eles a superação de todos esses limites da nossa existência. Então, é que essas questões são importantes, são uma aprendizagem constante. Eu estou constantemente aprendendo com eles e eles também aprendem algumas coisas comigo. A aprendizagem é de todos os lados. Não tem um só que ensina e o outro que aprende. Nós aprendemos mutuamente. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. E é um relacionamento. E eu diria uma questão... Nós precisamos descobrir as formas de amar. Descobrir que se você não convive, você não ama. Se você não convive, você não defende. Se você não convive, você não protege. A convivência compromete. Por isso, nos vários aspectos e nas possibilidades de cada um, nós temos que ter uma proximidade. Quem pergunta para um morador de rua o que ele está sentindo? Quem pergunta para ele se ele está bem? Hoje eu encontrei lá no nosso centro comunitário um irmão de rua que estava com uma infecção muito grande no pé, com bastante dificuldade de caminhar. Ele deitou e logo vieram os do consultório de rua para levá-lo para consulta e para fazer os procedimentos necessários. E ele se virou de lado, cobriu a cabeça, estava frio logo cedo, garoando. Eu perguntei se ele já tinha se alimentado, aí pus a mão assim no ombro dele e bati assim no ombro dele, falei, descansa um pouquinho enquanto o médico, o enfermeiro não chega. Ele olhou para mim, sorriu. Eu falei, o que você lembrou que eu estou batendo assim nas suas costas? Ele falou, a minha mãe, o meu pai. Eu falei, pois é, só a mãe e o pai que faz isso na gente, né? Então, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm sonhos, têm dores, têm frustrações. Então, nós não podemos negar que são seres humanos. A população de rua não é nem anjo, nem demônio, são pessoas. E alguém já diz, e eu concordo, que uma pessoa apenas, nessas calçadas que vocês dizem que passam e que veem, outros que não veem, mas
Só basta uma pessoa em situação de rua para você sentar, ouvir, e você vai ver nessa pessoa todas as faltas de tudo, de políticas públicas, todas as faltas você encontra em uma só pessoa, né? Todas as faltas dos afetos, não é? Toda a fome, em todos os sentidos, né? A fome dos direitos, não é? A fome física, você vai encontrar numa pessoa só. Eu tenho certeza que o padre deve concordar comigo, né? Eu tive quase 15 anos em situação de rua, e eu posso dizer de verdade que a rua não é uma escolha, né? Começa aí, a rua não é uma escolha, jamais vai ser uma escolha, nem poderia ser, né? A rua é uma consequência de tudo isso que a gente está falando aqui, a falta de política pública, a falta do respeito, a falta do olhar, né? Humano, fraterno, né? A rua é só uma consequência. Vamos buscar e vamos encontrar diversas situações que levam alguém para a rua. No meu caso, eu fui por uma questão de dependência alcoólica e outras drogas. Eu fui encontrar também, né, ao longo daquele tempo daquela doença terrível, né, chamada dependência química e alcoólica. Eu fui tratando ao longo desses 15 anos, entre idas e vindas, nas ruas, né, durante 11 internações que eu busquei, porque eu já sabia que aquilo não é vida para ninguém, né? Está ali, uma coisa é você estar na rua, andando para um lado, indo para o teu trabalho, indo para uma praça, não é? Para jogar milho, eu costumo dizer isso, jogar milho para o pombo, não é? Enfim, e cuidando dos seus afazeres, passeando, enfim. Outra é você estar ali porque você não tem outra alternativa, né? Porque você vai para a rua de manhã, você vai procurar um trabalho, você não encontra. Você vai procurar um alimento, é difícil. E depois, quando você vai procurar de volta o seu lar, você não tem, né? É aquela pessoa que vai estar numa calçada, uma marquise e um papelão. Eu vivi nisso. E aí, o que me trouxe até aqui? Essa fé, né, que eu tenho num poder superior que eu concebo como Deus, o Deus que eu fui, ao longo dos anos, entendendo que ele é realmente ecumênico, né? Pode ter uma outra palavra, mas aqui eu entendo melhor, um Deus ecumênico, aquele que habita em cada ser, independente de cor, raça, situação financeira e tudo mais. Esse é o Deus que eu conheço. E onde eu o encontro? Eu o encontro em cada gesto, em cada ato. Quando eu vou hoje, né? Quando eu volto para essa rua, né? Como a Vânia Rosa, a militante, a coordenadora de um projeto do banho e tudo mais, quando eu vou ali para servi-los com aquilo que eu posso, que me ajudam e que eu posso levar, ali eu estou encontrando Deus, né? Esse Deus, ele é tão maravilhoso. Eu não posso contar a minha história de superação, de conquistas e de vitórias sem falar desse Deus, não é? Mas o amanhã precisa ser melhor do que hoje. Mas quem pode fazer isso sou eu, não é? Eu não posso realmente ficar esperando implementações de políticas públicas, eu não posso ficar esperando que pessoas de competência legal, né, e profissional, técnica, que possa assinar uma lei que possa se fazer respeitar ao ponto de efetivamente ajudar de verdade essas pessoas saírem da rua com dignidade, com seus direitos garantidos, sem serem violados, e serem felizes, né? Ou não, mas ter o direito de fazer a sua história, infeliz ou não, porque aí isso é muito individual. A felicidade, eu acredito que está no momento meu, eu escolho ser feliz com aquilo que eu acho que me dá felicidade. É direito de cada um, eu não posso decidir para o outro.
mas essa rua não tem direito a nada, né? Nem mesmo de escolher um caminho que ela pensa e acredita que vai ser feliz, né? Ah, não, eu vou. É como a quentinha que eu entrego. Eu tenho certeza que eu não agrado. Se 100 quentinhas eu entrego para 100 pessoas, eu tenho certeza que se eu agradar 10, eu ainda posso dizer parabéns para as cozinheiras, né? Não que elas não mereçam. Mas as pessoas têm seus gostos, né? As pessoas, uns gostam de menos sal, uns gostam de arroz parbolizado, o outro gosta somente de arroz branco, o outro nem de arroz gosta. Mas aqueles vão comer porque estão com fome, e a fome é negra. A fome ela nos tenta até, ela nos faz até tomar atitudes e ter reações que a gente nem quer, não é da nossa índole, mas que a gente acaba fazendo quase que automaticamente, porque dói. Eu vivi lá, eu sei que dói. E muitas pessoas que não estão em situação de rua, estão com teto, estão morrendo de fome também, né? É onde a gente também, como projeto, ajuda as ocupações, algumas pessoas que têm um lar, mas que descem, saem, vêm até a rua para a fila, porque não tem mais emprego, não catar nem lata mais, né? E eles vêm para procurar o teu alimento. Então, a gente já não tem que servir uma fila, infelizmente, só daquela pessoa que só tem o papelão, a marquise, né? e a calçada. As pessoas estão vindo, as famílias estão descendo das suas comunidades, estão vindo até a rua e estão pedindo mesmo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma bolsa de comida para fazer para o meu filho, eu preciso de um leite. Como é possível a gente estar, então, servindo essa fila, né, e separar? Não, só vou servir para a população de rua. Não, eu estou servindo o ser humano, aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa que tem nos olhos o pedido de socorro, me ajuda, eu estou morrendo de fome. Nesse momento, eu só preciso de comida. Olha que a gente está vendo pessoas nesse momento assim. Mas também digo que tem a maioria estão pedindo emprego, né? Ainda hoje, pessoas entraram no meu zap, Dona Vânia, arruma um emprego para mim, me salva, arruma um emprego para mim. Então, para dizer que essa rua não é vagabunda, né? Desculpa o termo, parece chulo, mas é o que a gente ouve, não é o que eu acho, assim, não é o que eu penso. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui. Mas a gente ouve aí fora as pessoas dizerem que a rua é vagabunda, né? Esse estigma de que ele não quer nada, de que ele nem quer sair da rua, né? Não é verdade. Muitas vezes, no caso da população em situação de rua, é uma população que não é atrativa. Ninguém se atrai pela população de rua, muito difícil. As pessoas sentem muita dificuldade. Agora, eu acho que essa é uma maneira, talvez bem prática, quando você desvela a humanização deles, como que eles são seres humanos, que eles também têm afetos, que eles também têm dores, que eles também têm alegrias. Não dá para negar. E acho que é difícil ter um ser humano que negue a dimensão humana dessa pessoa que está sofrendo. A lágrima do pobre, o seu sorriso, a sua esperança, a sua alegria. Nós vivemos, às vezes, uma dessensibilização. E quando a senhora diz sensibilizar, nós vivemos um processo de dessensibilizar pela individualidade, pelo individualismo, melhor. O individualismo nos dessensibiliza. Então, é preciso que nós testemunhemos, trabalhemos de maneira artesanal o compromisso de cada um. Hoje chegou, na hora que eu já estava saindo da paróquia, uma senhora com o seu companheiro num carro muito grande, bonito, e ela veio trazer as roupas do pai dela, que morreu agora na pandemia. E ela disse, eu vi que o senhor convive com os pobres, o povo da rua, eu vim trazer essas roupas. Eu falei, vocês não gostariam de ir comigo lá levar?
E eles foram. E isso os tocou de uma maneira tão forte, porque eles viram, sentiram, eles olharam e foram olhados. Então, isso mudou. Isso, cada pessoa tem o seu time também, tem a sua maneira. Nós precisamos, e eu acredito muito nisso, nós não sensibilizamos os outros demonizando. A gente sensibiliza para que vejam a humanidade dos outros, também humanizando-os, ajudando-os a perceber. Então, eu acredito que a gente tem que, a cada dia, ir descobrindo. E cada pessoa é um mistério, cada pessoa é uma possibilidade e uma impossibilidade. Então, essa questão da invisibilidade, ela é irmã da visibilidade. Ora ele é invisível, ora ele é visível. Eu lembro da minha infância que eu achava bonito, acho que algum desenho que eu vi, algum filme, e às vezes eu queria ficar invisível também. E a população de rua, ora é invisível, ora é visível. Quando eles estão sofrendo, abandonados ou com fome, eles são invisíveis. Mas se eles estão na porta da loja, na porta da igreja, na porta do shopping, na porta do condomínio, aí eles são visíveis. Então, é uma visibilidade, uma invisibilidade seletiva. Mas para chegar no coração, só o caminho do coração. O Papa Francisco diz muito uma coisa interessante. Ele diz: deixe Deus te surpreender. Deixe que ele te surpreenda. Então, você ser surpreendido pelo olhar do que está sofrendo, pela dor, pela esperança, pela luta, pela resistência, pela resiliência, às vezes até pela revolta, pela reclamação, pelo brado, pelo grito, pelo incômodo. Deixe-se surpreender. Mas eu me lembrei da frase de Raul Seixas, numa música, me veio agora na mente, eu não vou me lembrar o nome da música, mas que diz que sonhar sozinho é sonho, é só um sonho, né? É só no sonho. Mas quando você sonha junto, aquilo se torna uma realidade. Acho que é disso que a gente está falando, né? A fraternidade são mais de uma única pessoa, são várias pessoas, estamos falando de união, né? De pessoas com bons sentimentos, que se juntam, se reúnem e que ajudam outros que estão necessitados naquele momento, com mais necessidade. É disso que a gente está falando aqui, né? O contexto geral é esse. Pode servir para vários outros, mas sonhar é possível sim. Sozinho não é muito aconselhável, né? O máximo que aconteceu comigo sonhando sozinho foi cair da cama, né? Não tinha ninguém para me amparar. E aí corre o risco de quebrar um braço, se machucar, mas o sonho junto. Eu acho que o sonho libertar da rua. Né? Como é que eu saí da situação de rua e hoje posso estar levando essa propriedade, nesse exemplo, para os meus irmãos, dizendo toda hora para eles: olha, eu aqui, não é? Eu sou um sonho seu, eu sou aqui, eu sou o resultado de um sonho, né? Porque alguns me dizem: jamais, eu queria muito ser como a senhora, eu queria um dia ser como a senhora. Eles me dizem isso. Isso me emociona muito, porque eu fico pensando como que pode, eles não têm noção da capacidade, não é? Que cada um deles tem, independente de mim. Mas quando a gente se reúne e se esforça para ir ali, para ajudá-los, naquele momento que eles estão tão vulnerados e enfraquecidos por todo esse sistema que não deixa com que eles saiam, mesmo que eles sonhem e queiram agir, não é? Eles não têm noção, né? Mas um dia eu também não tive. Só que eu lembro que eu posso dizer para eles com toda essa própria... Por isso que eu vou todos os dias, eu não me permito, o dia que eu não vou, eu fico maluca, né? Porque eu preciso estar dizendo para eles: olha, eu aqui para dizer para vocês que é sonhando que a gente consegue, a gente se liberta, idealiza, projeta, faça projetos, sabe? Fecha teus olhos no momento que são possíveis, tá? E projeta alguma coisa que você queira muito, não é? E toma fé,
levanta, sacode a poeira, porque você vai conseguir dar essa volta por cima, porque foi assim que eu fiz. Forte, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu aproveitei bastante essas reflexões. E quero dizer a todos que este vídeo, a íntegra, mais de 1h30, foi um webinar que aconteceu na Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no último dia 20, e está disponível na íntegra no YouTube para todo mundo que queira assistir completamente. E também gostaria de dizer a vocês que o Centro Espírita Ibirajara faz um trabalho com as pessoas em situação de rua. A Luana coordena isso e eu tenho certeza que muitos que ouviram esses depoimentos, essas vivências, enxergaram o quão real isso é. Né, os olhares, aquela parte que ele fala dos olhares das pessoas, das carências. A fome não é só de comida, a fome é de atenção, é de ouvido, é de amor, enfim. Estamos lidando realmente num período de muitas carências e de muitas dificuldades. Que possamos levar essas reflexões para dentro da nossa alma e já desde logo, desde agora, pensarmos aonde eu vou somar. Isso é usar o nosso livre-arbítrio com liberdade. Onde eu vou somar para o bem? Nessa situação, nessa conjuntura atual que vivemos. E isso vai nos libertar das nossas mazelas, das nossas crenças que nos limitam, e vamos cada vez mais enxergando na carência do outro as nossas próprias carências. E aí vamos resolvendo essas questões profundas da nossa alma. Um beijo carinhoso para todos vocês.